Oi, gente boa, gente querida. É um prazer chegar onde você está e continuar a nossa exposição de Mateus no capítulo 8, como a gente vem fazendo desde o início do ano passado. E seguimos e já estamos aqui no capítulo 8, hoje no verso 23 até o verso 27. Ontem nós vimos aquela sequência que vinha de uma quantidade enorme de curas que Jesus realizou na cidade de Cafarnaum. E aqui no Evangelho de Mateus, especificamente, tem a cura do leproso, a do servo do centurião, a da sogra de Pedro, a de uma quantidade enorme de pessoas que sofriam de doenças e moléstias diferentes, inclusive uma quantidade enorme de pessoas possessas, endemoninhadas, fora as outras condições de transtornos mentais, como os lunáticos e os doentes de condições físicas e psicossomáticas as mais variadas, que foram todos curados, e os possessos libertos meramente pela palavra. E hoje, eu, depois de ter dado ênfase no dia de ontem e anteontem no fato de que Jesus, vendo muita gente ao seu redor, ordenou sair dali por causa daquele processo de fetichização que pode acontecer com qualquer um. Gente boa, gente linda, gente santa, no caso aqui, Jesus. Mas ele reconhece que o olhar das pessoas em relação a ele tinha mudado. Eu falei sobre isso anteontem, falei ontem, e depois dei sequência àqueles dois casos aqui de Mateus e de um terceiro nessa mesma sequência que a gente lê no Evangelho de Lucas, do verso 57 em diante. E foi aí que nós paramos no dia de ontem, está tudo gravado aqui no meu canal no YouTube, para todo mundo acompanhar, é só pegar as sequências expositivas de Mateus, que você vai ter isso tudo com uma graça enorme. Quem me dera, há 50 anos e meio, quando eu encontrei o Evangelho, eu tivesse alguém expondo pública, farta, abundante, livremente, a palavra do Evangelho, por exemplo, no discorrer do Evangelho de Mateus, como eu faço agora para você. Quem me dera, há 50 anos, eu tivesse tido isso quando eu estava chegando à fé. Teria adiantado de maneira extraordinária o meu processo espiritual, que foi rápido, pela ajuda que eu tive dos meus principais influenciadores espirituais, o meu pai e o reverendo Antônio Elias, no imediato, e pessoas mais distantes que me influenciaram muito a caminhada espiritual, como o Sadhu Sundar Singh, indiano, como o Billy Graham, como o John Stott, como outros que depois se tornaram pessoas do meu convívio, do meu carinho e da minha intimidade. E gente em razão da qual eu dou muitas graças a Deus. E hoje, na sequência, nós vimos que era a intenção de Jesus ir para o outro lado e interpuseram-se duas, três pessoas com questões, a do escriba, a do candidato a discípulo que Jesus admitiu que seria um bom discípulo e disse, segue-me, e daquele outro que também tinha um potencial enorme para ser um bom discípulo, mas queria colocar o reino de Deus como segunda opção na vida dele, depois que ele fizesse todo um trabalho cerimonial, de explicação, de justificação, de despedida em relação à sua parentela, que parecia ser ampla. Aí o verso 23 diz, então, depois disso, depois que no verso 18 ele anunciou que queria ir para o outro lado do mar da Galileia, e houve essa interposição
sobre a qual nós falamos no dia de ontem, o verso 23 diz: então, nessa sequência, cumprindo aquele projeto, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E aí você lê no Evangelho de Marcos que esses que eram discípulos mais engajados em relação a Jesus, o seguiram em barquinhos. Era mais prático fazer uma diagonal remando do que correr às margens do lago, onde tinha pequenas aldeias. No passado não era como hoje é. Eu ainda peguei um tempo em que o Mar da Galileia se fundia com o Pantanal do Vale de Ula, que hoje já nem existe, é cheio de kibbutz, mas eu ainda peguei. Quando eu comecei lá, um tempo em que o Mar da Galileia era muito mais original do ponto de vista natural do que ele é no dia de hoje, com todas as presenças das comunidades judaicas que foram construídas no lugar. Pois bem, então, esses discípulos que o seguiram não couberam todos no mesmo barco. Por isso você lê no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, que foram vários em outros barquinhos, seguindo atrás, para aportarem aonde ele eventualmente aportaria. E foi o que aconteceu. E se diz aqui que eis que sobreveio no mar, e a gente, quando de longe ouve falar em mar, a gente pensa no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, que é um mar enorme. Mas o mar da Galileia era um lago. Tanto é que os evangelhos mesmo alternam a expressão de mar da Galileia para lago de Genezaré, de lago de Magdon, o mar de Tiberíades, o lago de Tiberíades, porque, como eu muitas vezes já disse e repito agora, o comprimento dele eram 22 quilômetros e a largura 12 quilômetros. A profundidade média 40 metros, talvez 50. Mas num lugar desértico, onde não havia água, aquela porção de água era um verdadeiro mar. Além do que, a alimentação fluía dali, da indústria pesqueira, muito mais do que da captura de peixes no mar Mediterrâneo, no outro extremo da geografia, da então geopolítica de Israel nos dias de Jesus. Muito mais do Mar da Galileia, que alimentava com um peixe de água doce, muito mais saboroso, muita tilápia até o dia de hoje. Às vezes eu mergulho no Mar da Galileia. Quando eu era mais jovem era quase que um programa natural para mim. Chegava lá e eu já botava uma sunga e mergulhava no Mar da Galileia, nadava para lá e para cá. A quantidade de peixes que vêm, os pequenininhos, ficam beliscando as suas pernas. Tem gente que fica com agonia. Eu achava uma delícia, eles ficavam ali tirando pedacinhos de pele, mordendo o meu pé. É uma verdadeira limpeza. Para mim, uma terapia epidérmica. Hoje em dia, os anos passam, você fica procurando um pouco mais de sossego e de conforto. Não é mais o que eu faço regularmente. Mas é uma água que eu gosto muito da temperatura e gosto muito de pegar um barco e andar por ela. Não só aqueles barcos de linha, mas barcos como eu já aluguei várias vezes, lanchas menores, para andar para lá e para cá no Mar da Galileia. Então, é esse o Mar da Galileia. Agora, aqui se diz que eles entraram no barco e começaram a andar, a remar, ou a ser impulsionados por vela ou por vento, pelas duas coisas, muito provavelmente no Mar da Galileia, porque assim eram os barcos que cabiam esse grupo de 12, 13, 14, 15 pessoas. A gente tem modelos deles até o dia de hoje lá, eram tanto com vela quanto com remo simultaneamente. Eles entraram
e sobreveio no mar uma grande tempestade. Aí essa é uma outra coisa que causa frequentemente perplexidade. Não só em quem, estando aqui, já leu ou já se atualizou sobre essa geografia e sobre esses tamanhos, essas quantificações, essas medidas do Mar da Galileia, mas é inevitável que quando chegam aqueles grupos e grupos e grupos que eu já levei lá, milhares de pessoas no curso dos últimos 48 anos, 47 anos, milhares de pessoas, milhares mesmo, não é nenhum superlativo da minha parte, muitos olham o mar, acham lindo, água doce, a tonalidade azul clara, dependendo da hora do dia, fica bem azulado, bem bonito, quando tem sol à tarde, é uma maravilha, é um encanto para os olhos. Mas as pessoas em geral perguntam como é que aqui, e desse lugar, neste canto, pode ter havido uma tempestade para meter medo em quem quer que fosse. Como? E é uma pergunta digna de se fazer. Digna de se fazer porque não é normal e não seria normal. Em qualquer lugar que um lago, uma laguna, uma lagoa, ou que você apelide de mar como você queira, por causa das circunstâncias desérticas circundantes, e no meio do deserto, onde quer que haja uma quantidade daquela fartura de água, para os locais, para os nativos, é um verdadeiro mar de água doce, mas mesmo assim, não seria um lugar onde poderia aparecer uma grande tempestade. Se fosse aqui no Brasil, a gente tem lagoas e lagunas muito maiores, onde não aparecem essas grandes tempestades. Aqui mesmo, em Brasília, a gente tem uma lagoa artificial, Lago Paranoá. É grande. O perímetro dele, para dar a volta nele de carro, por causa das reentrâncias diversas que ele tem, no carro, na quilometragem, o perímetro é maior do que o do Mar da Galileia, que é oval. É muito mais fácil, não tem reentrâncias. Então, com 80 quilômetros de percurso perimetral, você dá a volta no Mar da Galileia todo. Aqui você leva 120, 130 quilômetros de perímetro para percorrer toda a extensão do Lago Paranoá. Mas aqui eu já estou morando aqui há 19 anos, ando de stand-up paddle, de lancha, de barco, de caiaque nesse Lago Paranoá, acho que o conheço com alguma razoabilidade. Nunca vi, nem de longe, nada que fosse assustador. Nada, nada, nada. Mas aqui, não só aconteceu, conforme a narrativa que a gente tem em Mateus, e em Marcos 4 e em Lucas, no capítulo 8, que narram o mesmo episódio, mas há uma razão topográfica para que isso tenha acontecido com a intensidade com a qual isto de fato aconteceu. E a pergunta que você possa fazer tem toda a razão de ser e demanda uma explicação coerente. Você sabe por quê? Que em circunstâncias normais não haveria uma grande tempestade numa porção de água desse tamanho, desse volume, mas lá não só houve, mas há, e nunca deixou de haver, por causa da condição de natureza topográfica da região. O Mar da Galileia é um buraco. Aquela região inteira faz parte da depressão sírio-africana. Uma depressão, um afundamento nas placas tectônicas, que é de fato uma falha, que começa na Síria, atravessa toda essa região
Israel-Palestino-Jordaniana vai se formando antes do nascimento do Rio Jordão. Depois o Jordão escorre dentro da falha. E o Jordão entra no Mar da Galileia, que é fruto da falha. Esse grande abismo é fruto da falha. E é cercado por montanhas altas dos dois lados, de modo que se cria ali um vácuo nas montanhas. O vento vem e desce, e penetra naquele cânion, e entra dentro do lago do Mar da Galileia com uma força veemente e poderosa, e fica preso nas circunvalações provocadas pelos montes altos de um lado e de outro, do Oriente e do Ocidente, na chamada terra de Israel e na chamada terra da Jordânia nos dias de hoje. E prossegue afundando, cruza todo o Vale do Jordão, Jericó, entra no Mar Morto, que é a região mais baixa da terra com água, nessa natureza de disposição topográfica, sai do Mar Morto e segue até o Egito. A mesma falha. Por isso é chamada de depressão sírio-africana. É por causa disso que se cria esse fenômeno, que quando acontece é chocante, é forte, é veemente, é violento. Eu tenho imagens de coisa que já aconteceu comigo, por exemplo. Houve uma ocasião que eu estava lá com um amigo empresário de São Paulo, a esposa dele, a Adriana e eu, e 2 cameramen que estavam filmando a viagem, que ele estava patrocinando. E aí alugamos uma lancha. E era tarde. À tarde, não é tarde da noite, era à tarde, assim por volta das 3 horas da tarde. Quando nós entramos na lancha em Tiberíades e rumamos na direção de Cafarnaum, Betsaida, Corazim, para o extremo norte do Mar da Galileia. E fomos subindo, quando de repente veio uma dessas violentas manifestações de vento, forte, intenso, sem anúncio prévio, súbito. E as ondas começaram a se encapelar. Eu vi o meu amigo angustiar-se, ele não estava acostumado com nada daquilo. Para mim aquilo era brincadeira, porque os banzeiros do rio Amazonas, do Rio Negro, dos rios da minha terra, e depois eu me acostumei com as ondas do mar, com barcos em traineiras, em alto mar. Eu nunca fui uma pessoa apavorada com nada disso. Mas eu vi como para eles foi um choque. Ele se jogou no chão. Os cameramen também. E a minha mulher, que é mais safa, foi criada ali nadando nas ondas de Copacabana, só dizia calma, 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 mas viu que eles estavam em pânico. E eu também tentando acalmá-los. E olha que naquele dia não veio com chuva, o tempo não fechou, o céu não escureceu, nada disso. Foi só a intensidade dos ventos afunilados no cânion, mas com sol para todo lado, longe de ser o pior cenário, mas já causou esse impacto neles. Agora, nesse dia aqui, foi algo completamente aterrador, como eu já vi em outras ocasiões, a situação ficar tão grave que barcos grandes que levam 100 pessoas, 150 pessoas, com motores fortes para impulsioná-los, não saem do porto, porque é proibido, porque é perigoso. E os pescadores não se atrevem nesses dias e nessas horas a irem pescar. Fica todo mundo na margem, esperando passar a tempestade. Eles foram apanhados no meio do processo, já não tinha mais retorno quando aquilo chegou. E veio com veemência sobre eles, de sorte que o barco era varrido. Essa expressão mostra que eles perderam o controle total. Não tinha leme que segurasse,
não havia vela que pudesse aguentar, eles tiveram que certamente fechar as velas. Os remos não conseguiam nenhuma vantagem em nenhuma direção, eles ficaram à deriva, para lá e para cá, tangidos ao sabor da tempestade, dos ventos, das ondas tumultuosas em choque, se batendo umas contra as outras, porque esse é um dos fenômenos que acontecem em razão da topografia das montanhas elevadas à volta e do Quênia, derramando as manifestações da tempestade torrencial tangidas por ventos intensos. Faz com que os ventos batam nas montanhas e voltem em refluxos que tumultuam as águas, em remansos perigosos, em redemoinhos diversos. Não é brincadeira. Na realidade, quem está de longe não tem ideia de como pode ser perigoso. De modo que a expressão aqui usada, e o barco era varrido pelas ondas, designa completamente o que tinha de fato acontecido e estava ocorrendo no meio deles. Entretanto, diz aqui, e você lê em Marcos e Lucas, que posicionam inclusive onde Jesus estava dormindo, aqui se diz que Jesus, no entanto, ou entretanto significando em meio a tudo isso, Jesus dormia. Em meio a tudo isso, Jesus dormia. Eles em pânico e Jesus dormindo. Nos outros dois evangelhos, a posição na qual Jesus é colocado é dormia na popa. Dormia na popa, lá atrás. O barco sempre tem aquele lugar onde fica o leme e é um lugar onde tem um madeirame. Era ali naquele lugar onde Jesus deitou, se encolheu e dormia. E o barco jogado para lá e para cá. E ele num sono profundo de descanso em meio à tormenta da tempestade. Então os discípulos dele, que eram aqueles 12, que andavam com ele, aos quais ele chamou de apóstolos, que significa tão somente enviados, mensageiros, é quase que um sinônimo para anjos, são portadores de mensagens, são correio da palavra, que levam a mensagem. Então, esses discípulos vieram acordá-lo, clamando. Não foi só um Jesus, Jesus. Foi um grito, uma grita dos 12. Senhor, acorda, salva-nos, estamos perecendo, o barco está fazendo água e tu estás dormindo. Aí o verso 26 diz, acudiu-lhes, socorreu-lhes. Acudir é uma palavra que no passado era muito usada. Eu cresci com essa expressão. No Amazonas era normal. Quando uma pessoa estava em alguma dificuldade ou em apuros, como se dizia no passado também, hoje em dia ninguém sabe mais nem o que é isso. A palavra apuros, se você usar, tem gente que pergunta, o que é isso? É perigo. Perigo grave. Então, eu me lembro que as pessoas diziam, acorde aqui. Fosse para carregar uma pedra pesada, para empurrar um carro, vocês podiam acudir aqui. Era natural pedir esse tipo de socorro. Acudiu-lhes. Então Jesus, acudiu-lhes. Então Jesus, acudiu-lhes. Então Jesus. Tem gente que fala disso como quem fala de poesia, mas não acreditam mais nesse acudir real de Jesus na vida. A maioria perdeu essa confiança. O cara busca o acolhimento ou o socorro, ou o acudir de uma autoridade, de um senador, de um deputado, de um empresário,
de uma pessoa forte, de um policial, ou de uma instituição, ou seja lá do que seja, de um médico, ou do SAMU, ou do SUS, é onde as pessoas buscam socorro. E não está errado. Isso tudo está constituído supostamente para o nosso bem-estar e para o nosso socorro. Mas isso chegou a um ponto em que Jesus mesmo foi tirado do processo. A oração mesmo, que chega, que clama, porque isso aqui é equivalente a uma oração com clamor. Quando eles chegam e o texto diz clamando. Hoje em dia, você raramente vê pessoas clamando, elas próprias por Deus. Elas vão para a igreja para levantar um clamor, porque parece que os clamores só se tornam significativos para Deus se acontecerem no meio de uma grande multidão em estado de gritaria frenética. Aquela gritaria onde ninguém ouve nada, é só... aquela loucura, aquele vozerio que entorpece, que quase que hipnotiza, que coloca a pessoa num estado de transe, que provoca um estado alfa de consciência. Tamanho é o vozerio e a grita. De modo que eles substituem a relação direta com Jesus, que é o que há aqui no Evangelho, é pegar em Jesus, acordar Jesus, sacudir Jesus, 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 socorro, Jesus, socorro. Eu estou aqui te pedindo socorro. Eu conheço esse mar, eu pesco nesse mar, eu conheço tudo aqui, mas está para além de mim, está para além do meu esforço, está para além do que eu já experimentei, está para além da capacidade que eu tenho de socorrer-me a mim mesmo ou nós uns aos outros. Socorro, pedimos a Ti. Quanto tempo faz que você não vive essa experiência do clamor real e pessoal da sua vida diante de Jesus mesmo? Eu sei que faz muito tempo. Inclusive entre aqueles que estão me assistindo aqui. Quando o cara está numa necessidade maior, ele procura, tem gente que vai para uma montanha, por causa de toda a mística fetichista, da transformação dos montes em lugares de Deus, como se fossem as montanhas, os montes onde se adorava a Baal, a Astarote, as montanhas variadas onde se adoravam os deuses, como Dagon, vários outros deuses, ou até mesmo em Israel, a mística do Monte Sinai, do Monte Horebe, que era o Monte de Deus, algumas pessoas chamavam de Monte Santo, os mais fetichistas de Montanha Sagrada. Ou a gente vê mesmo o Monte Hermon, ou o Monte da Transfiguração, a gente vê o próprio Pedro falando que ele viu e ouviu o testemunho que o Pai deu sobre o Filho. Ele usa a expressão lá na epístola, na primeira epístola dele, quando com ele estávamos no Monte Santo, que na realidade é o Monte Hermon, onde aconteceram muitas coisas, inclusive a transfiguração. Mas de acordo com o livro de Enoque, foi ali também que os Benai Elohim desceram em número de 300 vigilantes e fizeram aquele pacto, uns com os outros contra Deus, de que iriam possuir as filhas dos homens, a partir de cujas relações sexuais o texto de Gênesis 6 diz que nasceram os gigantes, os Nefilim. E também houve um processo de hibridização e de alteração genética em diversas criaturas sobre a face da Terra, de tal modo que houve uma descaracterização completa da vida no planeta, em razão do que veio o dilúvio.
Está escrito aí em Gênesis 6. Para você que diz que crê na Bíblia, então creia na Bíblia. Na narrativa é factual, é real, é verdadeira, com confirmações abundantes em mais de 1.500 realidades de histórias de povos diferentes narrando a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Pois bem, então, a gente estava falando do monte, do clamor. Tem gente que elege o monte como lugar para subir, para fazer um clamor. E eles dizem, eu fui levantar um clamor no monte. Como se subir aquele monte fizesse da oração dele alguma coisa que chega mais perto de Deus. É uma mentalidade bem pequena mesmo, bem pagã, bem não desenvolvida, não evoluída. Não aprenderam ainda com Jesus a internalização desse princípio, que mulher não é nem neste monte, Gerizim, nem no monte Sião, em Jerusalém, onde se deve adorar a Deus. Deus é Espírito. Entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te responderá. Fala com Jesus. Ele mesmo diz, clamem a mim. Até hoje nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, no capítulo 17. Superabunda isso, peçam, falem comigo. Não tem nada a ver com lugar, nem com geografia, não tem lugar melhor, nem lugar pior. O melhor lugar é onde eu posso estar sozinho, sem ser interrompido. Mas mesmo que eu não tenha esse lugar de não interrupção, eu posso estar no meio de uma torcida organizada. A minha oração é no meu coração. Tem a ver com a minha atenção de coração a Deus, com a sinceridade do meu clamor, da minha busca, da minha entrega, da minha confiança, da minha disposição de fé na presença de Deus. Isso é a única coisa que faz diferença. Você pode estar num escafandro, no coração do Pacífico. Você pode estar no cachalote, no ventre do grande peixe, como Jonas, coroado de algas nas cabeças, num dos estômagos do cachalote, e orou ao Senhor e disse que orou a Deus e entrou no seu santo templo, na presença de Deus, na barriga do grande peixe, no coração dos mares. Então não tem lugar melhor nem pior. A única coisa que favorece é a sinceridade, a verdade, a honestidade, a transparência do coração. É só isso. O resto é fetichismo, o resto é superstição, o resto é teologia de manada, como todo mundo faz, a gente faz. O resto é crendice, porque o nosso pastor diz que faz isso e sobe para orar, e quando está lá em cima, até a grama fica chamejante, como eu já ouvi tantos dizerem, não, no monte onde eu vou orar, no final até o capim fica resplandecente. Tá legal, cara. Uma chuva de vagalumes, ou qualquer outro efeito, mas não é porque é uma montanha. Na montanha também é onde os traficantes habitam, é onde muitos males são urdidos, dependendo do lugar e da cidade. Não tem nada místico a respeito de nada disso. Como o vale não é um lugar de tormenta, é só um lugar, uma topografia baixa, ou a planura, ou a planície. Não tem nenhuma topografia melhor e nem pior na face da terra. Existem eleições que a gente faz e projeções mentais que a gente descarrega na direção desses lugares. Mas não é o lugar que vai fazer com que eu seja mais ouvido ou menos ouvido. A montanha é boa como um lugar de distanciamento do cotidiano. Assim como uma gruta, assim como um deserto, que Jesus
escolhia bastante. Aliás, na vida de Jesus, ele procurou muito mais os desertos e as grutas dos desertos para orar do que qualquer outro ambiente. O que importava era a solitude, era a tranquilidade, quando ele podia escolher. Mas quando ele não podia escolher, nenhuma circunstância o atrapalhava, porque orar é em todo o tempo no Espírito. É um falar contínuo com Deus, onde eu faço o meu pensamento virar oração e a minha oração se condicionar na natureza dos meus próprios pensamentos. Quando eu me desenvolvo assim, o meu pensar é um horário, o meu horário é um pensar, de modo que eu faço disso um ciclo constante. A minha melhor elucubração viaja por dentro da minha devoção de oração na presença de Deus. Eu penso na presença de Deus. Eu filosofo na presença de Deus. Eu elocubro na presença de Deus. Eu concluo diante de Deus. Eu raciocino e aprendo qualquer coisa que eu aprendo diante de Deus. Não tem nada que eu faça sem ser na presença de Deus, de modo que qualquer pensamento meu eu transformo em oração. E aquilo que não possa se sustentar diante de Deus como uma oração íntegra é algo no que eu não devo nem pensar. E eu me educo há muitos anos para nessas coisas nem pensar, ao contrário. Fazer como Paulo mandou aos Colossenses, escolher no que pensar. Escolher pensar em tudo que é puro, em tudo que é louvável, em tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, diz Paulo, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ao invés de pensarem em ludíbrios, em enganos, em trapaças, em tramóias, em teorias da conspiração, em elaborações negativas sobre o que o outro deve estar pensando a meu respeito, planejando contra mim. Tem gente que vive disso o tempo todo e fica doente disso toda hora. Eu posso ficar doente de qualquer coisa, mas disso não. Disso não. Porque a minha mente não viaja por aí. E os que convivem comigo sabem que a minha mente não viaja por aí. Eu não me entrego a esse tipo de raciocínio. Não é assunto para mim, não é pauta para mim, não é interesse meu conversando. E muito menos é assunto para minha reflexão, para o meu pensamento, para minha elaboração, para minha lucubração, para minha filosofação, de qualquer que seja a natureza, não é por aí que eu viajo. Não é mesmo, e Deus sabe, e os principados e potestades sabem, os anjos sabem, e a minha mulher sabe, e os meus filhos sabem, e quem quer que conviva comigo, sabe. E eu digo isso com toda sinceridade, olhando nos seus olhos, sem nenhuma hipocrisia. Na verdade, na luz do Senhor. Clamando, quanto tempo faz que você e Jesus não têm colóquios de verdade? Você até ora mais para as pessoas da sua congregação do que para Deus. A maioria das pessoas que eu conheço não oram a Deus, elas oram para as pessoas da congregação ouvirem. Ouvirem, elas gritam, por isso elas, na maioria das vezes, oram apenas as coisas que não têm profundidade, que não têm interiorização, que não têm nenhuma relação com as verdades do coração, porque essas mesmas, elas não querem colocar para fora. Elas só oram acerca daquelas coisas que podem ser temas muito básicos. Quando é alguma coisa que envolva família, falando mal de alguém. Senhor, salva aquele meu marido de coração duro. Ó Senhor, a minha mulher está se desviando da fé. Aí já tem um monte de irmãs que ficam olhando assim, será que vai sobrar para mim? Senhor, eu não aguento mais aquele homem que anda fazendo violência contra mim. Já tem ali uns varões
de igreja dizendo, essa mulher deve estar carente, tadinha, aí já se aproxima, leva ao ponto de ônibus, começa uma conversa. Ixi, meu Deus, eu estou com a idade de Matusalém, de tanto saber de como é que essas coisas acontecem e funcionam. E oram para os outros, oram da cara para fora. Ou oram pedindo dinheiro. Porque aí pelo menos todo mundo fica sabendo que o outro está precisando de dinheiro. Sei lá, se alguém chega e propõe alguma coisa, ou tem algum tipo de vontade ou de agenda oculta onde sobre alguma grana para mim, algum processo, às vezes até espúrio. Mas tem muita gente que só ora em público e só ora gritadamente e só ora para os outros ouvirem. Mesmo que seja um grande clamor. Porque o verdadeiro clamor, ele acontece na solitude. É quando você fala com Deus e bota os bofes para fora. É quando você se vira do avesso para fora. Aqui, eles estão os 13, são 12 clamando e um dormindo, que é Jesus, estão presos dentro de um barco numa tempestade, então não tem alternativa. Mas se estivessem sozinhos com Jesus, cada um ia clamar sozinho, Senhor, olha aqui, nós dois estamos afundando e tu não te importas, estás aí dormindo. Porque também é o que você encontra em Marcos e Lucas, é esse acréscimo, tu não te importa que pereçamos. Estás a dormir enquanto a gente está correndo o risco de morrer, e tu nem notas o nosso estado de perdição. Essa é a oração, esse é o clamor. Mas eu quero insistir com você nisso. Quanto tempo faz que de você para você mesmo, diante de Deus, você não entra no seu quarto, não fecha a sua porta, não fica diante do seu Pai que vem em secreto e não traz diante dele o seu clamor, a sua oração? Quanto tempo faz? Tem uma quantidade absurda de gente que, se for honesta, vai dizer, olha, eu nunca fiz isso. Eu só vou na onda, eu pego jacaré na onda da oração dos outros. Eu vou amém, 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 amém. Eu só sou do amém, do aleluia, do oh glória, junto com os outros. Mas eu mesmo, sozinha, sozinho, não acontece isso na minha vida nem na minha experiência. E aí, não é de admirar que as pessoas fiquem como as pessoas estão. Ficam esperando salvação de Deus vindo de qualquer lugar. Esperando que venha do pastor, que aí se aproveita disso. Já que você não ora a Deus, não ora a Jesus, não tem vida com Deus nem com Jesus, você tem que ter vida com a congregação, tem que ter vida com a igreja e tem que ficar sob o domínio e o controle do líder espiritual, ou padre poderoso, ou pastor, que se diz poderoso bastante para te oferecer a cobertura dele. Fique sob as minhas asas e você terá a minha cobertura. Se você deixar de frequentar aqui, de dizimar aqui, eu vou recolher as mãos. Olha a presunção do canalha. Eu vou recolher as mãos e você vai ficar sem cobertura. Que coisa mais nojenta e mentirosa. Mas vocês que não têm vida com Jesus, não conhecem o Evangelho, não têm intimidade com Deus, não têm a garantia de que nenhum mal te sucederá sozinho. Nenhuma praga chegará à tua casa sozinho. Porque ao Senhor Ele dará ordens aos anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos sozinho. Por isso, sozinho, tu podes ter certeza de que não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Tu podes sozinho, na presença de Deus, ter certeza de
que cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a revolução de Deus, virando tudo ao contrário, enquanto tu mesmo estarás guardado e protegido sob as asas do Altíssimo, nesse refúgio intocável. Como Paulo diz em Romanos 8, quem é que vai me tocar? Quem é que pode me separar? Quem é que pode me fazer mal? Anjo, principado, potestade, poderes, de que natureza, de que abismo, de que elevação, de que dimensão, nada pode tocar em mim. Nada pode me causar dano. Como Jesus garantiu aos seus discípulos, eis que eu lhes dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, metaforicamente falando, e sobre todo o poder do maligno. E nada, e ele ainda diz, absolutamente nada vos causará dano. Eu criei nisso quando eu criei em Jesus, isso já veio no combo da minha consciência. De que eu estava para além do toque da mão do diabo, ou de demônios, ou de espíritos malignos, ou de qualquer poder dimensional, em qualquer que fosse o nível deles. Eu estava guardado e protegido, eu tinha me tornado a menina dos olhos de Deus. Não é nenhum narcisismo, tem a ver exclusivamente com a inexplicabilidade do amor de Deus por um cara como eu. E eu criei na bondade, eu criei na graça, eu criei no favor imerecido, eu criei no amor de Deus em meu favor. E em favor de todo aquele que tem essa consciência, essa fé, e que estende os braços na direção certa. E inclusive daqueles que não sabem disso, que não têm a consciência que pela misericórdia de Deus eu adquiri como um privilégio do Evangelho, me informando e me formando nessa natureza de consciência, o que dá uma vantagem extraordinária para viver. Não tem nem comparação. Eu não sei nem como as pessoas conseguem existir e viver sem isso. Eu, pessoalmente, já não conseguiria há muitos anos, sem o que eu tenho. Mas eu vejo, frequentemente, como até mesmo aqueles que não sabem de nada, mas que ousam, dizendo, eu não sei nem para quem eu peço, mas eu peço. Peço. Para quem quer que me veja, que tenha piedade de mim. E aí, toda hora eu vejo a mão de Deus se estendendo, chegando nessa pessoa, tocando, botando, dizendo, eu quero te livrar, fica livre. Eu quero. Aí não adianta vir com aquele argumento, dizendo, escuta, e as criancinhas que estão morrendo, aqui, ali, acolá. Olha, para Jesus tinha gente morrendo também. Enquanto ele ressuscitou Lázaro, tinha um monte de gente morrendo em Israel e adjacências que ele não ressuscitou. Enquanto ele ressuscitou e levantou a filha de Jairo, a menina a quem ele, levantando da morte, mandou que dessem de comer imediatamente a ela, porque ela era uma adolescente, tinha morrido de inanição. Tinha muita gente morrendo de inanição em volta e ele não ressuscitou ninguém. Leprosos, ele não curou a todos os leprosos que havia à volta dele. Ele mesmo diz, quando disseram, os sinais que tu fizeste lá na Galileia, faze-o aqui também. Ele disse, olha, nos dias do profeta Elias, tinha gente passando fome em Israel todo. Mas ele só levou provisões, azeite e alimento para uma viúva na terra de Serepta, fora das fronteiras de Israel, que nem de Israel era. Então, não entre nessa não. Eu estava vendo outro dia um pastor querido dizer isso. Não, eu não tenho mais coragem de orar pedindo intervenção de Deus por nada. E eu olhei e falei, pobre de você. Pobre de você.
E você é gente boa. Você é um cara do bem, não faça isso não. Você comprou uma teologiazinha de descrença de saduceus. Como eu conheço uma quantidade enorme de teólogos, de acadêmicos, que oram nos cultos das suas igrejas. Só para o povo ver que eles oram, e eles oram bonitinho. Mas se você o chamar no particular e pedir para que eles unjam você com óleo e orem porque você está com uma enfermidade terrível, mas você crê que Deus pode socorrer você e você teve o desejo de ter uma comunhão de oração com aquela pessoa que você ama tanto, respeita tanto e pede que ela se una a você, 2 ou 3, em meu nome, eu ali estou no meio deles. Você não quer ser esse segundo comigo na presença de Deus em oração? Concordar com o meu desejo de oração? Aí o cara diz, olha, eu não creio em cura divina, eu não creio mais em milagre, eu não creio em nada disso, está assim de gente. Inclusive dentre os pentecostais, os neopentecostais, que fazem isso como teatro de encenação de cura divina, mas na casa deles, eles não oram pela mulher doente, pelo filho doente, eles não entram no quarto, não dobram os joelhos, eles não oram por si mesmos, na presença de Deus, não oram. É tudo uma teatralização de oração e de clamor, é tudo uma performance, é tudo desempenho para impressionar os que vão dar dinheiro, só isso. E entre os grupos históricos, chamados ortodoxos, considerados teologicamente mais arrumados, aí é que a oração morreu mesmo, exceto a comunitária no cumprimento da liturgia da oração. Mas a oração sem a liturgia pública praticamente desapareceu. Morreu. Não tem mais clamor. Você sabe, você que está me vendo aqui nas plataformas variadas, sabe que o que eu estou dizendo é verdade a partir de você, da sua vida. Senhor, salva-nos, perecemos. Quanto tempo faz que só você e Jesus, só você diante de Deus, não faz uma oração assim? Ou na presença das pessoas mais confiáveis, vivendo drama idêntico ao seu. Presos no mesmo container, no mesmo barco, sob a mesma tempestade. Quanto tempo faz que você não reúne a família no barco da casa? Para orar em razão dessa grande tempestade que está assolando vocês. Quanto tempo faz? O fato é que no passado isso era normal. A gente fazia o tempo todo. Não fazer é que era uma anomalia. Hoje em dia, isso desapareceu. O cara pega o celular e manda uma palavra para alguém, para algum grupo. Ó, gente, orem por mim. Vamos orar por fulano. Aí, porque ele botou aquele pedido de oração naquele grupo, ele mesmo não ora nem pela pessoa por quem ele pediu a oração. E todo mundo no grupo acha que o fato de alguém ter pedido oração por alguém naquele grupo, de WhatsApp, ou de Telegram, ou de qualquer outro aplicativo, a oração em si já foi feita. Parece que quem vai responder é o Mark Zuckerberg. Caiu no aplicativo, o aplicativo intercede por nós na presença de Deus. Não é assim que acontece com você, com todo mundo. E cada vez mais. E a gente entra num cinismo dizendo, eu estou orando por ele. Não, você pediu oração pelo outro. E você mesmo, por ele, por ela, não ora. Mas como você pediu, você se exime desse compromisso para sempre. E os que ouviram, do mesmo modo se eximem, porque deve ter gente orando por essa pessoa, mas eu mesmo não vou fazer isso. Não tem mais nem coração, piedade, solidariedade, não carregam mais nenhum tipo de compaixão amiga, fraterna, de interesse que se importa genuinamente pelo outro, que se coloca no lugar do outro para interceder. Isso tudo desapareceu, morreu, virou fóssil, está petrificado. Antes o coração era de carne, virou um fóssil de pedra,
mas não é mais coração pulsante, com nenhum tipo de oração clamante diante de Deus. Então o verso 26 diz, acudiu-lhes, porque eles clamaram juntos, dentro do mesmo ambiente de angústia, contra a mesma realidade que os afligia. Acudiu-lhes então, porque pediram. Acudiu-lhes Jesus, porque pediram. E é Jesus que diz, pedi e dar-se-vos-á. Nunca pedistes nada em meu nome, pedi e dar-se-vos-á. Pedi para que a vossa alegria seja completa. Aí alguém lê um tratadozinho teológico, aí fala da fome ali, aqui, acolá, onde está Deus que não socorre todo mundo. Então eu tomei uma decisão daqui para frente, eu não oro mais pedindo intervenção de Deus em favor de ninguém, nem de coisa alguma. Você está perdido, garoto, garota, menino, menina, bobinho, tolo. A vida vai te encurralar e você vai aprender a clamar. Aí nesse dia você vai se lembrar de mim e vai me dar absoluta razão em nome de Jesus. Acudiu-lhes então Jesus e acudiu-lhes com uma pergunta: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês mesmos não reagem? Por que vocês não confiam? Eu tenho que estar acordado, com o olho arregalado, segurando em vocês, dizendo, oh, ânimo, meus filhos, ânimo. Vocês não acreditam que não dormita nem dorme o guarda de Israel? Vocês não acreditam naquele que guarda vocês, que protege vocês? Vocês não acreditam que para esse que é o Senhor, que é o refúgio bem presente na tribulação, na tempestade, não existe dia melhor nem dia pior, pois para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa? Vocês não creem nisso, seres humaninhos de pequena fé, de fé pífia, quase nenhuma? Vocês não creem que a minha mera presença aqui é a garantia da vida e da sobrevivência de vocês? Será que nem a minha presença lhes traz essa garantia? Ou, na mente de vocês, a minha presença é apenas uma presença física? Porque até o dia de hoje vocês ainda não internalizaram o significado da minha presença, mesmo quando a aparência é de sono. Não dormita nem dorme aquele que viaja, que transita e que está com vocês. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Com movimento, sem movimento, com aparência de qualquer demonstração de presença ou não, Ele está comigo. Ele está comigo na tempestade, tanto quanto Ele está comigo no cicio suave, na brisa. Ele está comigo. Eu sou dele, Ele é meu. Nós somos inseparáveis. É isso que Jesus está ensinando. Acudiu-lhes então com essa questão: por que vocês têm tanto medo? Por que vocês sofrem dessa timidez horrorosa e não se apropriam nunca, nunca, nunca da presença de Deus como fator e presença vitoriosa na existência de vocês? Por que não? Vocês preferem elaborar uma teologia da descrença do que uma certeza em fé de Deus para com vocês, para a presença de Deus para com vocês? Quem Ele quiser curar, Ele cura. Quem Ele não quiser curar, Ele não cura. Quem Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Quem Ele não quiser ressuscitar, Ele leva para Ele. Agora é você que vai ter uma pautazinha idiota para dizer quanto é que Deus faz, quando é que Deus não faz, para então justificado nisso, naquilo, ou em estatísticas
dizer que ora ou não ora mais, clama ou não clama mais, ou parou de clamar por causa da sua compaixão pelos pobrezinhos que morreram de fome e de sede sem terem socorro de nenhum lugar? Quando a oração, quem deveria responder era você? Se você tem essa preocupação toda, pegue um avião e vá, pegue um ônibus e chegue, atravesse a rua e dê. Mas pare de hipocrisia, pelo amor de Deus. Eu, todavia, oro por mim, pelos meus, pelo mundo, por todos, por quem eu não conheço, por quem eu vejo na televisão, por pessoas que me aparecem na internet. Eu olho e digo, Senhor, tem compaixão. Como um garotinho que eu postei, que está aí no meu Instagram, dizendo que odeia Jesus e que ama o diabo, quer trabalhar para o diabo. Eu sei exatamente em que família ele cresceu, para que casa ele volta todo dia, que tipo de pai ele tem, de mãe, de que igreja ele frequenta, que abuso espiritual, que estupro espiritual ele já sofreu para chegar naquele estado. Eu não sei onde ele mora, não sei de onde ele é. Se eu soubesse, quem me conhece sabe que eu já teria tomado uma providência para chegar até a criança e a família dela. Porque eu não só oro, quando eu sei onde é e o que eu posso fazer, eu chego lá. E chego junto. E oro a Deus e busco ser pessoalmente resposta para a oração que eu estou fazendo. Com a minha mão, com a minha tatibilidade. Mais presente possível. O resto é desculpa. O resto é fracasso da fé sob um suposto arcabouço teológico de piedade humana, de compaixão, que nem sincera e verdadeira é. Porque se fosse, você não falaria a respeito, você se levantaria e iria. E então, levantando-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar. Eu sempre amei, desde que eu li a primeira vez, numa análise exegética do texto grego, bem jovenzinho, que a expressão usada aqui era aquela expressão de autoridade absoluta, de um general, de um comandante, de uma realeza, de um senhor, de um déspota, com poderes absolutos, falando com o mar, como quem fala com um subordinado. Então, levantando-se, de propósito, o Evangelho o tira de estar deitado, dormindo, acorda dizendo, por que vocês são tímidos? Homens de fé tão pequena e pífia. E então, depois de ter falado, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Literalmente, sossega. Para. E em Marcos e Lucas você tem descrições mais extensas dessa ocorrência. E imediatamente os ventos cessaram e o mar se aquietou. Imediatamente. Para. Chega. E esse Senhor do cosmos sossega todas as coisas. E eles vendo aquilo, viram que fez imediata e grande bonança, imediata. Chega! Para! E o vento cessou e as ondas se aquietaram imediatamente. E o mar ficou límpido, flat. Grande bonança. Então eles se maravilharam e disseram, estupefatos, quem é este? Quem é este? Pelo amor de Deus, quem é este? O problema é que vocês ficam dizendo que são de Jesus, mas não sabem quem ele é. Não sabem.
O cara estuda anos de teologia, depois sai, continua lendo livros e livros. Toda vez chega um colega e diz, olha, tem um livro novo, bom de teologia, ele vai lá ler. Aí segue aquela moda durante um tempo. Ou qualquer outra coisa que se faça. Busca atualização. Busca até justificação para as suas descrenças cada vez maiores. Por uma razão única e simples. Eles não sabem até o dia de hoje quem é Jesus. Pelo menos esses caras aqui, chocados com o fato de que eles já tinham visto cegos verem, surdos ouvirem, leprosos serem purificados, doentes de doenças variadas e enfermidades diversas serem curados. Mas agora a relação era com a natureza. Era com os ventos, os tufões do Quênia, da depressão sírio-africana. Era com a agitação conturbada, incontrolável, para eles que cresceram ali, sabiam que aquilo era perigo de afogamento, e a maioria deles, nem todos sabiam nadar, embora fossem homens que vivessem à beira do mar. A humanidade não aprendeu a nadar já desde saída para todo lado, não. Até o dia de hoje, por exemplo, eu conheço pessoas da minha terra, caboclos do Amazonas, que não nadam e vivem na beira do rio e morrem afogados. Eles sabiam do perigo que eles estavam correndo, nas circunstâncias que estavam, e não conheciam essa faceta de Jesus. Não conheciam essa faceta de Jesus. Deixa eu repetir isso para você. E não conheciam essa faceta de Jesus. Conheciam algumas outras, mas esse poder de Jesus intervindo na natureza, nas forças da criação, dos fenômenos, como Paulo diz que ele foi posto acima dos fenômenos. Paulo diz em Romanos 8, acima de todo trono, soberania e poderes, significando com isso fenômenos. Está acima dos fenômenos de todas as naturezas. Quem é este? Há tantas facetas de Jesus que a maioria de nós que estamos aqui ainda nem de longe vislumbramos, e se tivermos alguma informação não cremos nelas e não tomamos posse delas em nosso favor até o dia de hoje. E eu acho tudo isso uma lástima, uma pena, porque o mesmo Cristo está vivo hoje, aqui e agora. Vivo hoje, aqui e agora. Pode fazer os ventos cessarem e o mar se aquietar, tanto quanto pode me dar inteligência, coragem, ousadia, como deu a Paulo para atravessar as piores tempestades do tufão Euroaquilão até aportarem na ilha de Malta para sua própria preservação e salvação naquele naufrágio narrado em Atos dos Apóstolos. Ou como Paulo, que escrevendo aos Coríntios já tinha naufragado até então 3 vezes, não sabia que ainda naufragaria uma 4ª pelo menos. E não foi salvo do naufrágio, mas foi preservado em todos os naufrágios. Não há um protocolo para Deus seguir, mas há uma realidade para que eu obedeça. E para eu obedecer é esse clamor, é ir direto a Jesus. E de preferência o que Jesus me diz é não temer. Como ele vai repetir em outra circunstância, quando os discípulos estão também com medo dos ventos e das ondas no meio do mar escuro, no mesmo lugar, e Jesus vem andando por sobre as águas na direção deles.
E o que Jesus diz é: tende bom ânimo, não temais, tende bom ânimo, não temais. Porque eu preciso aprender a ter bom ânimo para enfrentar tudo, com explícito socorro divino, ou tendo a coragem de me socorrer contra as ondas, contra os mares, contra as rochas, contra as pedras, contra as avalanches, contra os perigos, mas com bom ânimo, com coragem, com resiliência, com perseverança, com fé. A mesma fé que aquieta ventos e ondas é a fé que me dá coragem para atravessar ventos e ondas. Como diz o Salmo 46, ainda que, você já leu? No Salmo 46, que é um dos meus preferidos, prediletos. Eu acho lindo por causa dos exageros dele. Exageros maravilhosos, dos superlativos desse Salmo 46. Veja só, ainda que, olha só, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, que passa dentro do meu coração. É o santuário da morada do Altíssimo que habita o meu coração, e eu tenho paz como esse rio. Deus está no meio dela, que sou eu esse lugar. Jamais será abalada essa cidade, que sou eu, esse santuário, que sou eu. Deus a ajudará desde antes de ontem, antes de chegar hoje, Deus já está ajudando a ela, e a mim, e a nós que cremos e que temos bom ânimo. Bramam as nações, enfurecem-se, abalam-se os povos, tudo se dissolve diante da voz de Deus, mas o Senhor é o Deus de gente como eu, Ele é o Deus de gente como Jacó, ambíguo, longe da perfeição, mas Ele é o Senhor, Deus de refúgio para Jacó, que é uma pessoa como eu sou, como você é. Vinde contemplai as obras do Senhor, a soberania dele sobre o mundo. Olhem para ele, e aí o verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó, o Deus do ser ambíguo, ambivalente, está no meio de nós e não nos deixará absolutamente jamais. E essa relação de Jesus com a natureza e com as tempestades e com os discípulos é a ilustração mais perfeita e maravilhosa do que o Salmo 46 está nos dizendo, como uma poesia que em Cristo Jesus deixa de ser uma poesia e passa a ser uma factualidade da vocação para a qual Jesus me chama, para andar sem medo, sem timidez, sem temor, sem apavoramento, em nenhuma circunstância que possa vir me atingir ou me acontecer. Aí você diz: Caio, você está pedindo demais. Não, é Jesus que está dizendo que eu posso isso nele, que você pode isso nele. Você só é frouxo, covarde, e não quis colocar todo o seu coração, não quis pisar no vazio para experimentar a plataforma da fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Senhor Jesus, eu te imploro
que essa palavra tenha sido vida, graça, consolação, poder, ânimo, cura, libertação, socorro, acudimento divino em favor de todo aquele que pediu, que clamou, que não teve vergonha, que não se escondeu, que continua se expondo diante da tua graça e que não tenta colocar Deus diante de uma fórmula de nenhuma aritmética teológica tão pueril, pobre, banal e tragicamente estúpida. Por favor, salva-nos das nossas descrenças e dessa era da incredulidade, quando já não se crê que o Senhor é presente, que não dormita nem dorme aquele que cuida de mim. Por favor, realiza isso, ó Espírito Santo, no coração de todo aquele que me veja e me ouça, com disposição de receber. É o que eu te imploro, em teu nome. Amém e amém. E agora, para quem ainda está aqui, o Instagram já caiu, tem o pessoal que ainda está aqui no TikTok, eu vou me despedir de vocês, porque o que eu vou falar daqui para frente só serve para quem está no YouTube, para poder acompanhar. Grande beijo para todo mundo. Deus nos abençoe. Vamos para o YouTube. Tá legal? Tchau. E você que está aqui comigo, no YouTube, está vendo aí em cima esse QR Code, do lado de cá o QR Code. Vocês estão vendo o QR Code aqui e é só apontarem a câmera, tem um ambiente de cartões de crédito para facilitar a contribuição com o meu ministério. Nada prometido, nenhuma barganha a fazer. Nada. Eu não tenho, nunca tive, nunca terei. Você ajuda se quiser, ajuda porque crê, ajuda porque é importante, ajuda porque quer alcançar outros e muitos outros que podem ser alcançados. Essa é a sua motivação e tem que ser com alegria e fé. Se não for, eu mesmo peço, nem tente começar a me ajudar, porque não tem superstição aqui e nenhum tipo de fetichismo a propor. Ou é a consciência, a lucidez, a alegria e fé, dizendo que coisa maravilhosa, essa é a palavra que eu quero que cresça, eu vou ajudar. Essa é a motivação aceitável diante de Deus e diante de mim também. Porque eu não quero ninguém idiotado tentando ajudar e depois dizendo, eu tenho ajudado, mas Deus não me socorreu. Olha, cara, vai falar com Deus, porque Ele está à disposição, à minha disposição, tanto quanto sua. E não tem nenhum privilégio para mim que não seja igualmente privilégio para você. E eu não sou o seu sacerdote na presença de Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O mesmo que está aqui dizendo, aquieta-te, Marcos. Para, vento. Ele, é com ele que você está lidando. Então, se você quiser ajudar, ajude. E os cartões estão aí para você escolher qual é o da sua preferência ou até para você parcelar. Tem gente que diz, eu quero fazer uma coisa só e dividir o ano inteiro logo. Para entrar todo mês, pingar espontaneamente. Faça isso. Quem está no exterior me assistindo e diz, eu quero ajudar, mas como? Tem o PayPal, que faz você ajudar de qualquer lugar da terra. E para quem está aqui no Brasil, tem esse modo tão simples que é o Pix. E você pode usar o Pix para fazer essa contribuição para este ministério que traz a palavra para você todo dia há mais de 50 anos. E vai continuar enquanto Deus me servir com vida e depois que Ele me levar, vai continuar, porque essa palavra aqui não fica velha e não tem prazo de validade. Ela vai alimentar seus filhos, seus netos, seus bisnetos ainda. Vai fazer revoluções, mesmo quando eu não estiver mais aqui, você vai ver. Como essa palavra não morre, ela permanece para sempre, quando é evangelho puro e simples de Jesus. E tem outro Pix aí, de natureza pessoal, que aparece por insistência de alguns amigos que pediram para eu também colocar, para
bom entendedor, meia palavra basta, um pingo é letra. Quem quiser participar desse segundo Pix, participa também. Tá bom? É só isso. Agora, o que é importante com o que eu quero terminar é o fato de que eu estou levando um grupo para uma viagem para ambientes anteriores ao dilúvio, para civilizações pré-diluvianas, civilizações que existiram 5.000 anos, 10.000 anos antes do dilúvio de Noé, na Turquia, que foi onde a Arca de Noé pousou no Monte Ararat. Aliás, a Turquia é um lugar de uma riqueza arqueológica incomparável, cada vez se sabe mais disso. Só o achado agora de Göbekli Tepe e Karahan Tepe, através da pesquisa com essa arqueologia de ressonância, eles já descobriram que se trata de uma extensão de uma megalópole de praticamente 200 quilômetros de extensão embaixo da terra. Eles só cavaram menos de 1%, já é assustador o que está lá. E o que está debaixo das águas, o que está em tantos outros lugares, os próximos anos, os próximos 20 anos, 25 serão de descobertas aturdidoras. Agora, por que eu quero levar você para lá? Por causa de um conselho de Jesus, que me mandou prestar atenção em como era o mundo antes do dilúvio. Quando diz, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também nos dias anteriores à volta do Filho do Homem. E aí a gente vai ver a penetração enorme de seres angelicais desviados do amor e da soberania de Deus, entrando na natureza humana, na sociedade humana, se miscigenando, alterando mentes, corações, organismos. Hoje em dia a gente tem isso não através de nefilins e gigantes, mas de outras magias tecnológicas que alteram a natureza, e cada vez mais a natureza das coisas vai ser dramaticamente mudada, alterada. Existem evidências, inclusive, de uso de tecnologia nuclear antes do dilúvio em alguns lugares. Existem achados de pedras não identificadas na escala periódica e só colocada na escala periódica química depois da eclosão das bombas atômicas, que são componentes que só aparecem diante de eclosões atômicas. Então, a gente não sabe nada, a gente vive numa ignorância enorme. O meu desejo é que aqueles que vão comigo e depois os que vão ver os documentários que eu vou gravar lá, se Deus quiser, bem gravados, venham a construir uma consciência de preparação para ajudarem outros, ajudarem muitos outros também. Olha só. Oi, gente querida. É um convite para você viajar comigo num momento super íntimo. Aliás, eu desejo que essa nossa próxima viagem seja um dos momentos mais íntimos que eu possa ter com as pessoas. Sempre há muita intimidade, mas dessa vez eu quero que seja mais do que nunca, muita intimidade. A gente vai sair daqui no dia 2 de maio e aí o resto é roteiro. No dia 1º a gente chega em Istambul, vai para um hotel maravilhoso. No dia seguinte a viagem é toda em Istambul. Santa Sofia, Palácio extraordinário para você visitar, o Topkapi. Depois você vai comigo para a Mesquita Azul, que é linda, maravilhosa, e almoço, um tempo no hipódromo de Constantinopla, depois resto da tarde livre no Grande Bazar, você vai se divertir demais. Aí vem já o outro dia. Outro dia, depois do café da manhã, a gente sai para um passeio pelo Bósforos, e você vai ver, Istambul é uma das cidades mais lindas da Terra, essa é que é a verdade. Vai ficar deslumbrado. Bazar egípcio, bazar das especiarias, passeio de barco por dentro do mar de Marmara, tudo isso que você vai ver comigo. Até aí, nós ainda estamos só na periferia. E as refeições, tudo mais
em grande estilo, em bons lugares. Eu espero que você venha. Aí no dia seguinte, a gente viaja de ônibus para fazer um passeio e nós vamos direto parar em Göbekli Tepe. Göbekli Tepe é uma das cidades mais antigas. Ela tem pelo menos 12 mil anos de idade. Ela é pré-diluviana e com sofisticação que os cientistas não conseguem explicar. Eles dizem que há 12 mil anos atrás os homens estavam pulando das árvores para se tornarem caçadores-coletores, que nem conheciam ainda a roda. Göbekli Tepe coloca tudo isso de águas abaixo. Nós vamos a Karahan Tepe, que fica a 35 quilômetros, onde há também uma quantidade enorme de coisas sendo escavadas da mesma antiguidade, de modo que esse vai ser um dia riquíssimo, onde eu vou conversar muito sobre muita coisa sobre a qual você nunca ouviu falar antes na vida. No dia seguinte, a gente faz um transfer para Capadócia, vamos chegar na Capadócia, acomodações naqueles hotéis nas rochas, que são lindíssimos, maravilhosos, charmosíssimos, você vai ficar deslumbrado lá. Aí no dia seguinte, na Capadócia, a gente começa nosso trabalho de visitação, nas grandes cavernas profundas, algumas antiquíssimas, nas quais já viveram mais de 20 mil pessoas a um tempo só. Tem algumas onde se diz que viveram mais de 50 mil pessoas no tempo da Era do Gelo, no final da última Era do Gelo. E eu vou levar você a cada um desses lugares e você vai ficar embasbacado. E nós vamos ter também o nosso passeio normal de balões para ver tudo de cima. Você acorda de madrugada e vê a Capadócia de cima, é um negócio extraordinário. No dia seguinte nós vamos para Esmirna e Kushadasi. Esmirna é uma cidade de uma das igrejas do Apocalipse, mas também é um lugar maravilhoso para descansar. E Kushadasi também. Você vai adorar, dar essa relaxadinha para a gente pegar no 8º dia da viagem e irmos de Kushadasi para Éfeso, onde eu vou falar muito sobre Éfeso, coisas que estão no livro de Atos dos Apóstolos, na carta aos Efésios, e coisas extra bíblicas e neotestamentárias, como o concílio de Éfeso, como a cultura toda daquele lugar. Vamos também a Mileto, onde Atos dos Apóstolos, capítulo 20, tem uma passagem importante a respeito, onde João viveu, e há histórias extraordinárias em Mileto, e onde também alguns dos melhores pensadores da história humana estiveram presentes. Foi lá que se desenvolveu o conceito do logos, do verbo. E eu quero falar muito a respeito dessas coisas antigas. De Kushadasi, nós vamos para São João, Laodiceia e Pamukkale. São lugares que eu conheço como a palma da minha mão. E quero levar você em todos eles. O Apocalipse aberto, são as cartas de Paulo, são histórias antigas e outras informações de natureza arqueológica que você vai receber lá, sem falar na beleza que é Pamukkale, com as suas águas termais, e você vai entender muita coisa sobre a mensagem da igreja de Laodiceia. E de Pamukkale nós vamos voltar para Istambul e vamos passar um dia muito agradável em Istambul, e no dia seguinte nós vamos voltar para o Brasil, pegar o avião e voltar. Agora é uma viagem que você não pode perder, e que eu quero ter você lá. E o endereço está aí, para você fazer contato com a Parpar Turismo, agora mesmo com a Renata e com a equipe dela. Você está vendo o endereço? E faça contato agora mesmo, eu estou aguardando você. Até lá então, se inscreva, hein? Não perca tempo. Faça isso hoje. Vejo você. Então não perca tempo. caiofabio.net/viagem com Caio. Faça contato agora mesmo. Ainda tem uns pouquinhos lugares, se não me engano. Poucos lugares. Aproveite o seu, entre logo e entre já. Está chegando a hora e vai ser lindo. Eu desejo que Deus te abençoe. A gente vai voltar amanhã falando sobre os 2 endemoniados gadarenos, que tem uma ênfase particular no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, num só, embora
houvesse dois, mas tem um que sobressai mais do que mais do que o segundo. O segundo era um coadjuvante perturbado. Mas o que é descrito com pormenores no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, que é o texto que eu vou preferir nele me debruçar amanhã, o de Mateus, para nosso consumo, é bem curto, narra rapidamente, conta a história, mas é em Marcos, no capítulo 5, que você tem os desdobramentos ricos, lindos, extraordinários da libertação desse homem e das implicações e do significado de vários níveis e camadas dimensionais e espirituais. Então eu peço que você esteja comigo amanhã para a gente falar sobre o assunto. Não vai dar para concluir isso amanhã. Eu vou ter que entrar na próxima semana falando disso, porque esse texto da libertação do chamado endemoninhado de Gadara é de uma riqueza espiritual, psicológica, histórica e multidimensional extraordinária. E eu convido você para não perder. Um grande beijo para todo mundo. Deus nos abençoe. Fique com Jesus. Amém, amém e amém.